Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à casa. E hoje nós estaremos começando a 5ª Semana Internacional de Turismo, onde nós estaremos homenageando a França. Então eu pediria que todos vocês ficassem em pé para a gente executar tanto o hino nacional quanto o hino francês. Posição de respeito. E os lanceiros nos darão. Filho muito das majestades,
Meu nome é Glaucia Freitas, eu sou presidente do Convention Bureau e o Hamilton é nosso diretor de eventos. E o Convention Bureau é uma associação que visa desenvolver o turismo em Sorocaba e região. Somos em 80 cidades parceiras. E nesta semana, que o idealizador é o Hamilton, que é o nosso diretor de eventos, eu só tenho que agradecer, Hamilton, porque você sempre faz tudo com muita força e com muita perseverança, e eu acho que é muito importante você estar dentro da nossa equipe. Muito obrigada, e agora daí ele vai conduzir o cerimonial. Uma salva de palmas para ele, porque ele merece. Senhoras, senhores, amigos, jovens, boa noite. Com licença do senhor presidente Adilson César, que é o presidente aqui do Instituto Histórico, Geográfico e Geológico de Sorocaba, agradecemos a permissão para que nós façamos essa solenidade, para que os destaques que a Comissão de Turismo contemplou, para que a gente usasse essa casa, o ceder esse espaço. E hoje está um público diferente, um público interativo, um público de jovens. Aqui nesse instituto nós temos o Museu Aloysio de Almeida, temos uma excelente biblioteca e esse confortável auditório. Senhor presidente, muito agradecido por nos permitir a utilização desse espaço nessa noite. Obrigado. Nós queremos cumprimentar, em nome de todos vocês, o diretor, o Guaraci Bueno, prestigia diretor do Centro de Línguas da Escola Júlio Prestes Albuquerque. Muito agradecido pela sua presença e a sua coordenadora do curso de Línguas do Céu, do Centro de Estudo de Línguas, a senhora Kátia. Obrigado. As coordenadoras de curso do Centro de Línguas do Céu da Escola Estadual Professor Antônio Padilha, ficamos muito felizes da interatividade que houve entre as duas escolas, que é uma proposta da Semana Mundial do Turismo Cultural, que visa, todo ano, destacar uma nação. Está sendo a França esse ano, porque Marseille é uma cidade da França, claro, foi escolhida para ser a capital europeia da cultura. A cada ano, a comunidade europeia escolhe uma cidade. Como Marseille foi a capital da cultura no ano passado, é o motivo que nós estamos fazendo essa homenagem à cultura da França. Nós queremos também agradecer a presença da senhora, da diretora, empresária lá na França, que veio de Paris prestigiar o nosso evento, a senhora Silvia Helena Cerqueira, que nos fez uma palestra de história. A Silvia ela é brasileira, mas mora já acho que uma década em Paris, né? Junto com brasileiros. Ela tem uma equipe, né, que contempla com o pessoal top lá em Paris. Ficar à disposição de vocês quando forem para lá. E ela nos deu uma aula de história sobre os destinos, sobre a história da cultura francesa, um pouquinho explicativo, que foi no gabinete inteiro hoje à tarde. Ficamos assim muito emocionados e entendemos o porquê que os nobres na época, pessoas de outros países, vão à França estudar. Né? Queremos agradecer o engenheiro Solaro, que prestigia o nosso evento, com vocês. O maestro Hamilton Yotará, lá da ACM de Sorocaba. O senhor Eloy Ferreira, gerente do departamento de adultos da ACM. E nessas pessoas nós cumprimentamos a todos vocês. Queremos agradecer ao CPI7 pela presença do Transfrio aqui em nossa solenidade, que é um resgate histórico da idoneidade, das ações e gestões que eles habilitam e valorizam o evento. Muito grato à Polícia Militar, presente da CPI7, do batalhão, que estão em alguns eventos participando. A última vez que tivemos o privilégio da presença financeira foi no evento que foi em homenagem à Grécia, lá no Chopinier, do qual nós tivemos a presença dele. Muito obrigado.
Dando sequência à nossa noite e a todos se sintam cumprimentados e bem recebidos por nós, queremos então iniciar com o coral do CEL, do Centro de Estudos da Escola Estadual Antônio Padilha. Eu convido então a professora Gisele para fazer a apresentação. Bonsoir a tous, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nessa noite com os alunos do Centro de Estudos de Línguas Antônio Padilha para apresentar esse coral. A proposta do nosso coral é apresentar músicas brasileiras, da nossa cultura popular brasileira, cantadas em francês. Então nós vamos apresentar 3 músicas. A primeira delas é Comme une vague, que é a música Como uma Onda, do Lulu Santos. A segunda música que nós vamos apresentar é a música Tissé vai Temer, que vai ter um solo da Luna Cássila. E para fechar, a gente escolheu, não sei pensar muito bem, mas para representar bem a nossa cultura popular brasileira, La Fille de Ipanema, que é a garota de Ipanema. Aproveitem o espetáculo, espero que vocês gostem. Merci.
Dando continuidade à nossa atividade, eu convido então a diretora ao ator, a senhora Silvia Siqueira, que é a paralítica desse evento, para nós então otorgar os diplomas de São Roberto e certificado para as entidades, personalidades e instituições que foram contempladas pela comissão organizadora, que durante o ano observa os eventos, vê as exposições e as pessoas que se destacam na cultura de Sorocaba, e a Silvia Helena, que é paralítica desse evento, que é a presidente Glaucia, Freitas do Rio,
Vamos fazer então as provas desses diplomas. Um momento. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria sobretudo de agradecer à cidade de Sorocaba e vocês, sorocabanos, por estarem nos acolhendo, estarem prestigiando a França. É realmente um grande prazer, uma grande honra para essa cidade que sempre foi muito perto do meu coração, de estar aqui com vocês. Queria também agradecer mais uma vez a Gláucia do Convention Bureau, o Hamilton, o curador desse magnífico evento, o senhor Rocha, da operadora Adela Rocha, que também nos ajudou na organização, e as escolas, a Escola Estadão e Antônio Padilha, o coral, as dançarinas. Não haverá agradecimento suficiente para homenagear, para prestigiar o trabalho de vocês. Meus parabéns e muito obrigada. Agora eu vou passar a entregar os diplomas de mérito para as pessoas que têm se destacado na cultura e no turismo aqui em Sorocaba. Com licença. Nós convidamos o representante do Dr. Martin Antila, que foi o patrono da exposição o ano passado. Nós fizemos 3 exposições nas instalações da Nepson, no Gabinete de Leitura Sorocabano e no Espaço Cultural do Compatempo aqui em Sorocaba. E o Dr. Martin Antila, que é um dos melhores da Justiça do país, se não for o melhor, nós temos o privilégio de residir em Sorocaba, e ele tem 2 filhos, né, que estiveram na Finlândia e trouxeram fotografias incríveis, inclusive foto rara, que é Neve sobre Neve, que foi comentada pela Bolsa Honorária da Finlândia, que esteve o ano retrasado em Sorocaba. Então nós convidamos o representante do Dr. Martin Anton Antila para receber esse certificado, que foi o patrono da exposição e nos deu consultoria para fazer isso. O Alex, eu só aprendi ainda finlandês. Finlandês, além de ter... Boa noite. Parabéns pelas fotos que vocês fizeram, nós comentamos aqui. Ela foi exposta na Nexo, que é uma empresa finlandesa, foi vista pela representante da Embaixada da Finlândia, em Brasília, que veio a cônsul lá, né, aqui em Sorocaba. Tivemos várias fotos, foram muito admiradas, que é um país sugênero, um país que tem muitos lagos, a gente pensa que só tem gelo, além de ser terra do Papai Noel. Você gostaria de falar alguma coisa? Por favor. Eu gostaria de agradecer por terem exposto as minhas fotos, meu pai ficou muito feliz disso. E eu estou aqui representando ele, meu irmão e eu mesmo. E eu fico muito feliz também de ter colaborado com a cultura da cidade de Sorocaba e agradeço muito ao Hamilton pela oportunidade. É isso, obrigado. Por favor, a Finlândia fica quanto mais ou menos, quase lá no país nórdico, né? Mais ou menos umas 16 horas. Com escala, né? E o Papai Noel mora onde? Mora bem ao norte da Finlândia, em cima do Círculo Polar Ártico. E como é o nome dessa região? Se chama Lapônia. Isso, da Lapônia. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Inclusive, né, nós escolhemos como cartão de Natal 2 fotos, né, que foi aquela de neve sobre neve, que foi destacada, e uma sobre lá. Foi uma exposição muito bonita, que foi pedida para ser refeita. Parabéns pelo trabalho. Aí eu passo então para... Vamos passar o irmão dele, né, que é o Alex. O Alex, desculpe, o Alex. E o irmão dele é o Henrique Antila, com 2 Q. Os finlandeses usam Q. Parabéns.
Nós convidamos a professora Gisele Fred Berivese, do Centro de Línguas Oficial, da Escola Antônio Padilha, para vir receber o certificado pela participação em nosso evento. Nós convidamos o senhor Eloy Ferreira e o meu xará Milton para vir receber o diploma de honra homérica da CEI, seu caso. O meu xará Milton é uma maestro do coral, né? Mais uma vez, muito obrigada e parabéns para o Coral de Adultos de Sorocaba. Tenho certeza que vocês alegram muito a vida das pessoas daqui. Muito obrigada e parabéns. O senhor Eloy, o Charadinho, mais representante do coral, eles nos emocionam em vários eventos, eles têm participado. E o Coral de Adultos da CEI é uma preciosidade que temos em Sorocaba, e quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, não percam, porque é emocionante. Por favor. Boa noite a todos. Nesse instante eu falo em nome do senhor Arnaldo Paz de Almeida, que é o presidente da Associação de Cerimônias de Sorocaba, e também do professor Cirilo Mantovani Júnior, que é o nosso secretário-geral. Para nós é uma honra estar aqui hoje recebendo essa homenagem. Nós temos um coral bem oposto do que nós vimos apresentar aqui hoje, são jovens, né? E nós temos um coral jovem de terceira idade, né? E o nosso coral, o nome do nosso coral é Professor Eloy Rodrigues, tinha um nome bem parecido com o meu, que sou o Eloy, e eu fiz questão, inclusive, de trazer uma das cantoras, que é a senhora Maria do Carmo, que ela é viúva do professor Eloy Rodrigues, que foi o executivo que teve a ideia da criação do coral na CEI. E nós já tivemos 3 pessoas que passaram na regência do coral. Primeiro foi o seu Gerson, que é um músico conhecido da cidade, o Roberto, que trabalhou na CEI, a filha dele, a Juliana. E agora, recentemente, nós temos o prazer de termos um dos melhores músicos da cidade, inclusive colou o grau antes, fizemos a colação do grau, do Hamilton, né, que é um músico conhecidíssimo, tocou com vários artistas nacionais e internacional, e isso é que realmente esse conjunto das pessoas, esse trabalho, com esse profissional que nós temos, que nós conseguimos realizar com um grupo hoje de 23 a 24 pessoas, todos da terceira idade, manter lá o nosso coral na Associação de Música Sorocaba. Nosso muito obrigado e nos colocamos à disposição sempre do que precisar do coral da CEI. Obrigado. Nós agradecemos a participação da CEI, através do seu Eloy, do Hamilton, da representante do coral, em vários dos nossos eventos eles participaram, e agradecemos as suas presenças. A professora Lina Flávia de Maia, do céu, da Escola de Maria, estaria? Eu convido o presidente da UCEI, da União Cultural Esportiva e Eletrônica de Sorocaba, para vir receber o diploma de honra homérica, que foi escolhido ao 5º festival que realiza lá no Parque Macaru,
do Parque das Águas foi escolhido como o melhor evento em ação e gestões realizado em nossa cidade. Por favor. Em nome de Sorocaba, muito obrigado. Bonne nuit, mes amis. Je suis M. Afichine, président de la União Social et Esportiva de Sorocaba. É com muita honra que eu venho aqui receber esse diploma de honra ao mérito pelos eventos que a UCENS, na verdade, não faz sozinha, né? Ela faz junto com a Prefeitura Municipal e 20 entidades assistenciais de nossa cidade. Apesar desse diploma de honra ao mérito ser destinado à UCENS, nós apenas ajudamos a Prefeitura na parte organizacional, onde, na verdade, todos são voluntários, né? Nós não temos nenhuma visão de lucro nesses eventos. E esse ano, novamente, no mês de julho, nos dias 19 e 20, o Festival da Colônia Japonesa vai ser novamente realizado na Praça Caça Tomara, em frente ao Walmart, e nós gostaríamos muito da presença do povo sorocabano em mais um festival, o 6º festival deste ano de 2014. Muito obrigado a todos. Eu pediria que a Glaucia, a presidente do Congresso Santa Virou, que passasse para a diretora da Cultura, Silvia, o diploma do Lidou, que é uma das casas de espetáculos lá em Paris, que representa a arte, a cultura, o espetáculo sui generis, e a Silvia, em nome da alegria, que seja tarde, mas está voando nesse momento, ela veio assim já tarde, mas tem que retornar, que em nome dela leve esse certificado para Paris e transmita em nosso nome, em nome da comissão, os parabéns por uma casa de espetáculo que traz turistas do mundo todo. Eu agradeço em nome do Lido de Paris, uma casa de espetáculos que data de 1940, de teatro de revista, com mais de 60 coristas, 20 números diferentes e que só espera pelos brasileiros para também mostrar as suas belezas para vocês. Eu agradeço em nome do Lido de Paris, Sorocaba, pela atenção. Muito obrigado. Eu convido o representante dos lanceiros que estão aqui presentes para vir receber a nossa homenagem. Os lanceiros, eles já participaram conosco no evento da Noite Grega, que foi realizado no Salfieiro, fizeram toda a guarda do excelentíssimo senhor cônsul da Grécia, que participou. Foi um evento que trouxe a culinária, a gastronomia, a dança. Lembramos naquele momento quase 2.000 pratos. São pratos de gesso preparados para esse evento. Nós temos um conjunto de danças urbás, que veio de São Paulo mostrar a cultura, a dança, as regiões da Grécia. Foi um evento assim, muito bonito. E em razão da participação dos lanceiros que trazem o resgate histórico através da sua documentária, através do trabalho, das ações e gestões que eles efetivam, estão recebendo essa homenagem da comissão organizadora da Semana Mundial do Turismo Cultural, que esse ano, como nós citamos, Marseille é a capital europeia da cultura, e no próximo ano deveremos fazer sobre a Holanda. Em abril, nós vamos homenagear Sorocaba, que faz 360 anos. O ano passado foi a Semana Internacional Foz do Iguaçu. O ano retrasado foi a Amazônia. E esse ano, a cidade de Sorocaba, com seus 360 anos, com o ciclo dos tropeiros, que foi um marco de quase 200 anos para o Brasil todo. Foi um centro comercial, um centro de troca e venda dos cavalos, né? Nós chamamos de aquelas trocas que nós tivemos
Como é que chama, Glaucia? Os lajes, né? Que tivemos aqui, quase 200 anos, e Sorocaba foi de repercussão assim, nacional. Né? E por tudo isso, as soropiadas, inclusive a Glaucia participa na organização da vida de alguma delas. Né? Está previsto alguma coisa para esse ano? Esse ano, novamente, nós vamos fazer a cavalgada, ou seja, apropriada, de Tararé a Sorocaba. São 360 quilômetros, chega aqui em Sorocaba com 400 cavaleiros e vão juntando 13 cidades, onde nesse caminho eles vão percorrer toda, trazendo a nossa história, a nossa cultura. Então eles desenvolvem ações nessas cidades, são as 13 cidades. Então os grupos se reúnem e vão somando mais e mais cavaleiros. E culmina no dia 26, aqui em Sorocaba, 26 de maio, onde há um desfile com todos esses cavaleiros. No dia 26, no dia 24, que é uma sexta-feira, tem um seminário de tropeiros, onde nós vamos estar desenvolvendo toda a parte teórica e explanativa do que é a tropeada. Então, a tropeada é um evento que acontece, esse ano Sorocaba vai fazer 360 anos, e a nossa história está baseada nos tropeiros. Não é no Baltazar Fernandes. Tá? O Baltazar Fernandes, aquele que tem ali, não é tropeiro, é só o Baltazar Fernandes Bandeirantes. Tá? Então, há uma pequena diferença. Para isso a gente se prepara, tem bastante atividade, vai ter uma semana nas escolas, tem a parte cultural envolvida, a Prefeitura Municipal de Sorocaba está envolvida. Nós somos apenas parceiros. Tá? Mas quem quiser convidar, está convidado. Se tiver uma mula, um cavalo, está às ordens. Tá? São 360 quilômetros a cavalo. Não é fácil. Eu vim de carro, mas não é fácil. Eu tenho a honra de convidar o professor, historiador, Adilson César, presidente dessa casa, para vir receber a nossa homenagem. Presidente Adilson, nós estamos muito felizes de, na sua casa, receber jovens, pessoas que passam a conhecer esse espaço. Apesar da informalidade, de sabermos da importância do protocolo, mas os jovens são muito informados e nós somos uma noite diferente e memorável que vai ficar na memória de todos nós. Nós estamos, assim, dentro desses 60 anos de história profícua que esse instituto tem trazido tantas personalidades, tantas autoridades em Sorocaba, e através das ações e gestões que nós temos essa bela instalação, essa biblioteca, pesquisas que vêm pessoas de várias regiões do país, e às vezes internacional. E o senhor tem uma joia do qual o senhor é um guardião, que continue honrando Sorocaba com esse espaço, pelas ações e gestões que desenvolve. Parabéns pelos 60 anos de fundação do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Parabéns. Boa noite a todas e a todos. Em especial, meus cumprimentos ao curador do evento de hoje, o Sr. Milton Vieira. Cumprimento à Cláudia, a senhora, Silvia, e os demais, por estar aqui frequentando a nossa casa. Como se diz, hoje, com 60 anos de bons serviços prestados à comunidade sorocabana. Falo isso com todo orgulho, porque é uma vitória muito grande. Isto aqui é feito
com muito suor e lágrimas, para poder manter a casa e assim dar oportunidade, não apenas àqueles mais velhos, mas também à juventude, como na noite de hoje nós estamos vendo. A cultura francesa, ela está arraigada junto à cultura nacional, porque desde idos bem vetustos, nós percebemos a importância da França para o nosso conhecimento. Era a pátria da pintura por excelência no passado e hoje retorna com toda a força e vigor ao nosso meio. Quando nós percebemos com João VI no Brasil, veio com ele também toda uma série de atributos, os ideais, liberdade, fraternidade, não é? Estes fazem parte essencial hoje do nosso procedimento. Com relação ao que já foi pronunciado antes aqui, da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, anteriormente Força Pública do Estado de São Paulo, foi a primeira a trazer a missão francesa para se organizar militarmente e servir como meios e caminhos específicos para a formação do homem militar nosso. Então, e daí para adiante, o nosso idioma, muitas das expressões, de forma de sentirmos privilegiados com a solicitação da participação do nosso Instituto neste empreendimento. E espero que não seja a primeira vez, mas a primeira de muitas, não é? De forma que agradeço a todos esta oportunidade. Muito obrigado. Eu convido o soldado Júlio para receber pelos lanceiros o certificado do Roberto, por favor. Muito boa noite, senhores, senhoras, jovens. Em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje, mais uma vez, com muita alegria, representando a cavalaria e os lanceiros da Polícia Militar, policiamento ornamental, nos sentimos honrados de estar com vocês aqui hoje, novamente, e receber essa singela homenagem, que para nós é muito importante, que é um reconhecimento pelo nosso modesto trabalho, que nós fazemos com muito gosto há muitos anos, e se Deus permitir, continuaremos fazendo por mais anos e mais anos ainda. A todos os senhores aí que nos prestigiam, nós que humildemente estamos aqui para abrilhantar a festa dos senhores, o nosso muito obrigado, em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a presença da presidente Cláudia, a presença da Silvia, que veio nos prestigiar na cidade Luz, na cidade de Paris, nesse evento. E vamos dar continuidade com mais dois artistas. Gostaria de convidar o diretor Guaraci Estadão para falar umas palavras para vocês. Por favor. Bem, eu só quero fazer um agradecimento, fui surpreendido aqui com esse momento, e agradecer muito o professor Adeilson César, que isso aqui, ele falou, isso aqui foi conquistado com muito suor, muita luta. Eu vou até fazer uma retórica, isso aqui foi conquistado com determinação e com sangue.
para ele. Ele foi o principal pioneiro que levou isso aqui, levantou isso aqui um verdadeiro. Isso aqui é uma verdadeira igreja, no sentido figurado, né? Grande monumento que concretiza a história do nosso padre. E o Aloysio, durante todos esses anos, tem levado à frente esse trabalho da manutenção, da permanência e da continuidade da casa do padre Aloysio de Almeida. Eu só tenho a agradecer esse momento, esse convite, agradecer meus professores, meus alunos que vieram assistir esse evento sobre a França. A França é um país falado em muitos países, eu devo falar de muitos países melhor. E ela, como disse o Adilson, tem muita influência sobre os costumes brasileiros, principalmente a música. É uma música muito romântica. Quem que não gosta de ter na juventude, né? Charles Aznavour, por exemplo. É isso aí, só quero agradecer para todos, muito boa noite, muitos amigos aqui, se eu for enumerar, vão se estender muito. Agradeço, só um agradecimento. O diretor agradece as suas palavras, que representou as pessoas que estão aqui, e a todos vocês também que saíram do aconchego do seu lar, da sua casa, dos seus problemas, para estar prestigiando os seus filhos, os seus parentes e os seus amigos nessa noite. E antes de encerrar, nós vamos ter mais duas apresentações. Por favor, agora vamos ter a apresentação do balé.
A Nicole quer fazer uma homenagem à mãe dela, ela está se ligando uma coisa. A professora, por favor. Je ne sais pas parler beaucoup de choses, mais ma professeure c'est super, elle est très mignonne, elle est géniale. Ma professeure est la meilleure professeure do mundo. Parabéns, professora Gisele. Eu convido a professora Ana Paula Neto Carvalho. A professora Ana Paula Carvalho é uma das professoras, claro, do Centro de Língua da Escola de Padilha, que recebe o nosso certificado. Tanto as coordenadoras, a Mara e Kátia, os professores, deram muita atenção a evento, hoje vai, e na pessoa dela estamos homenageando as todas. Convido a Silvia para fazer a entrega. Professora Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado. Tem sido um verdadeiro prazer ver um pouco do seu trabalho. Meus parabéns. Então, encerrando essa parte da entrega dos certificados, eu anuncio que a professora Kátia, a coordenadora, a professora Sumara, também coordenadora, e a professora Kátia, vão receber os certificados no mês de setembro, quando vamos fazer um destaque da Semana Internacional do Turismo, que vai ser o país escolhido, a China, diremos convidados. Dando sequência para a nossa última apresentação, eu convido agora quem vai falar sobre o desfile de panconfonia. Ele já está ali. Sou aluna do curso de francês do Centro de Línguas Antônio Padilha. Eu vou apresentar o cancan, dança típica da cultura francesa que teve uma origem nas quadrilhas das suas cortes. Et voilà, Larissa, Luana, Bárbara e Luana, do 4º estágio do curso de francês.
Eu convido agora a professora Gisele para fazer a apresentação do desfile de Pancofonia. A França tem 56 países do mundo que falam esse idioma. E nessa semana, especificamente no dia 20 de março, se comemorou a organização dos países que falam a língua francesa, como vocês a da Silvia fala muito bem, mora em Paris, e esses desfiles vão fazer apresentações de alguns personagens típicos dos países franceses e os seus costumes e os seus trajes típicos. Bonsoir à tous, je suis Gisèle, la professeure de français, une des professeurs de français du Centre des langues Antoine Padille. Je suis très contente d'être là avec vous pour vous présenter un peu de la culture française à partir du travail des élèves formidables et magnifiques avec lesquels j'apprends tous les moments. Merci beaucoup. Alors, pardon, je vais parler un peu portugais. Eu sou a professora Gisele, uma das professoras de francês do Centro de Línguas da Escola Antônio Padilha. Estou muito honrada de estar aqui apresentando um pouco da cultura francesa com um trabalho magnífico dos nossos alunos. Eles nos ensinam muito todos os dias. Eu aprendo muito com eles. E a gente vai apresentar agora o desfile da Francofonia. Começaremos com o desfile da cultura francesa e depois com o desfile dos países que foram colonizados pela França e que têm a língua francesa como oficial. Começo então com a aluna Viviane, representando uma típica francesa, com a baguete, alimento muito consumido pelos franceses. O aluno Eric, com o queijo, típico alimento francês, que possui mais de 365 tipos por toda a França e que acompanha as refeições diárias dos franceses. A aluna Ana Laura, com o vinho, bebida produzida e consumida diariamente pelos franceses. O aluno Otávio, com a Torre Eiffel. Ponto turístico mais visitado do mundo e cartão postal de Paris. As alunas Kathleen e Débora, representando os importantes autores da literatura francesa, como Victor Hugo, Gustave Flaubert, Molière, Antoine de Saint-Exupéry, Maupassant, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Molière. O aluno Johan, representando os grevistas franceses, para mostrar a importância que os movimentos revolucionários e principalmente as greves têm para o povo francês. Foi por meio delas que obtiveram muitas conquistas sociais e econômicas. Agora chamo a aluna Noara, representando a gastronomia como chefe de cuisine, para representar a importância que a gastronomia francesa tem perante o mundo. O aluno Jean, representando os importantes pintores franceses como Renoir, Lautrec, Monet, Rousseau. A aluna Nicole, representando o balé francês. As alunas Larissa, Luana, Barbara e Luana, como dançarinas da típica quadrilha francesa, o Cancan. Aqui representamos um pouco da cultura francesa, porque ela é muito vasta e influenciou muitos outros países.
como o nosso. Agora eu apresento para vocês a francofonia. Ontem, dia 20 de março, foi o Dia Mundial da Francofonia, onde as maiores cidades do mundo comemoram a Semana da Francofonia, como São Paulo, Rio de Janeiro, há muitos eventos, todos voltados para a língua francesa, os países falantes de língua francesa. Vou explicar um pouquinho o que é a francofonia, em 3 linhas, bem rapidinho. Le terme francophonie désigne plutôt l'ensemble des gouvernements, pays ou instances officielles qui ont en commun l'usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges. A francofonia é a região linguística descontínua que envolve todos os falantes de língua francesa. Ao todo, são 57 Estados-membros repartidos em 29 países. Agora, para representar os outros países falantes da língua francesa, a aluna Tainá com o mapa da francofonia. A aluna Natália, representando o Canadá, onde a província de Quebec é falante de francês. A aluna Débora, representando a Suíça. O aluno Luiz, representando a Guiana Francesa, nossa vizinha. Ele se vestia tipicamente com as roupas de inverno da Suíça, Canadá, roupa de verão da Guiana. O aluno Thales, como Tintim, conhecido e famoso Tintim das bebês, representando E agora os alunos Jonathan e Evelyn, representando todos os países africanos francófonos, como Madagascar, Senegal, Mali, Costa do Marfim, Congo, Guiné. Ainda há outros países, mas a gente abreviou a apresentação. E para finalizar, a aluna Thaisa, representando a França. Esse sabe. E agora a aluna Evelyn vai dar uma palavra para vocês. Merci beaucoup. Bonsoir. Eu gostaria de agradecer a coordenadora Gilmara, os alunos e os professores do Centro de Línguas. Sinceramente, nós agradecemos a Escola de Bacharelado do Estadão pela participação, a professora Cássia, a presença do seu diretor, a autoridade máxima dessa escola, que tem uma missão de formar e ser nosso futuro cidadão. Agradecemos ao professor Adilson por ceder esse espaço para a juventude, conhecer esse espaço cultural da nossa cidade, com tanto louvor e tantas autoridades passaram por esse momento. Ao CPI7, pela participação do Romero, as pessoas amigas que estão aqui. E eu convido o Hélio Pereira, o senhor Rocha e a Solange para vir aqui receber uma lembrancinha da Silvia. Por favor, a Solange
Com licença do senhor Adilson, presidente dessa casa, eu peço para a Silvia entregar para a Solange, que você tem prestigiado do lado muito, uma coisa que a França faz, um perfume. Au nom de Paris, da France et de Sorocaba, nous vous remercions. Muito obrigada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eu convido o Hélio Pereira, que é um empresário de casa, que nos prestigia e em nome dos apoiadores recebe uma lembrançazinha da França. Em nome da França e de Paris, da cidade de Sorocaba, nós gostaríamos de agradecer a sua colaboração. Muito obrigada. Para o empresário José Rocha, Catarina Rocha, Badela Rocha Turismo, que nos apoia muito, uma lembrança da França. Rocha, meu parceiro, trabalhamos no mesmo ramo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigada pelo seu apoio. Espero que fazemos grandes negócios no futuro, levando e trazendo gente entre o Brasil, a França e unindo os dois países. Muito obrigada pela sua colaboração, Rocha. Eu convido o professor, presidente Adilson, para receber uma lembrança nossa, por favor. Merci beaucoup. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar aqui nessa instituição de Sorocabana. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela recepção. Muito obrigada. Foi um prazer escutá-lo. E para encerrar, eu convido a presidente do BIO, nossa apoiadora, incentivadora, da nossa frente. Glaucia, eu senti, te conhecendo, que eu acho que eu tenho uma alma gêmea aqui em Sorocaba que também gosta do turismo, que também gosta das pessoas e que também gosta de cultura. Muito obrigada, Glaucia. Tem sido um grande prazer colaborar com vocês. Muito obrigada. Agora eu convido a professora Kátia para receber uma lembrança. Kátia, muito obrigada mais uma vez, muito emocionante o nosso dia, eu acho que você já me viu chorar hoje, muito obrigada, tem sido assim, uma maravilhosa surpresa estar aqui, parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês e da sua direção, muito obrigada. Eu agradeço a presença da diretora Silvia, muito obrigado. E tem aqui uma lembrancinha nossa para você, Silvia. Uma lembrancinha nossa que veio, não da França, mas veio de Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes, que foi o evento que fizemos ano passado. Obrigado. Agradeço também a presença do senhor Anderson, que veio lá da cidade de Natal para assistir essa noite. Agradecendo a presença de todos, nós temos um café e umas bolachinhas. Por favor, se sirvam. Obrigado a todos, a presença dos lanceiros, do seu presidente. Uma boa noite, um bom fim de semana. Vocês pais, amigos, que estejam a nossa vida. Obrigado, merci. Obrigado.